Estou aqui para continuar me tornando versões mais verdadeiras e mais belas de mim mesma. Várias vezes, para sempre. Estar vivo é estar em um estado perpétuo de revolução. Quer eu goste ou não, dor é combustível dessa revolução. Tudo o que preciso para me tornar a pessoa que devo ser a seguir está dentro dos meus piores sentimentos no agora. A vida é alquimia e emoções são o fogo que me transformam em ouro. Só vou continuar a me transformar se resistir ao ímpeto de apagar minha chama 1 milhão de vezes por dia. Se eu puder resistir, se conseguir ficar parada dentro das chamas dos meus próprios sentimentos, vou continuar no rumo certo. Eu escolhi esse trecho do livro Indomável, de Glennon Doyle, para apresentar minha convidada de hoje para uma conversa muito especial sobre yoga. E a minha convidada é a Bettina Kuntzler. Bettina, muito obrigada por me receber. A intenção muito desse meu canal é de contar histórias das pessoas e compartilhá-las, né? E eu admiro muito a tua história, o teu caminho e a tua jornada que tu tem dentro do yoga, que eu venho acompanhando. Tu é formada em administração, certo? Isso, Tá. E a minha primeira pergunta para ti é, o que é o yoga? Bom, o yoga ele é uma ciência, né, milenar, então ele vem de um conhecimento de milhares de anos lá da Índia, né, e ele chega até nós aqui no Ocidente, principalmente através do Hatha Yoga, que é o yoga, digamos, que eu sou instrutora, e eu gosto sempre de explicar para as pessoas porque o yoga, as pessoas, eu quero praticar yoga. Eu sempre deixo bem claro que a gente vai praticar aqui no tapete o Hatha Yoga, né? Porque dentro da filosofia do yoga, dentro da ciência do yoga, o Hatha Yoga é uma das vertentes, né? O grande objetivo do yoga como filosofia é atingir uma equanimidade mental, uma clareza mental, né? E o Hatha Yoga utiliza o nosso corpo físico através das posturas, né, e a conexão com a respiração para seguir nessa jornada, para a gente atingir esse objetivo, né, de equanimidade mental. Dizem que nas escrituras eles falam sobre as flutuações da mente, né, esses pensamentos, essa agitação mental, que através do yoga a gente consegue aquietar a mente, né? Então é muito parecido com meditação, né? A meditação tem esse objetivo, né? Mas é, digamos, muito mais difícil eu vou sentar e vou meditar em silêncio, ou às vezes até com uma meditação guiada. Para muita gente isso é quase impossível, né? Precisa de muito treino, muita prática. E no Hatha Yoga, às vezes é mais fácil, no sentido, eu vou, né, ter uma instrutora que vai me mostrar as posturas, eu vou respirar no tapete e juntando as posturas que no início a gente não conhece, então é muita informação, né, para sentir todo o corpo, a respiração, eu não consigo acessar mais nada, não entra mais nenhum pensamento. E justamente ali, no final da prática, nossa, como eu relaxei, apesar de movimentar o corpo físico, às vezes a gente consegue relaxar a mente, né? Beto, sabe o que tu falou e me faz lembrar muito da mente do macaco, né? Que a gente tem uma mente de macaco, que ele fica saltando de galho em galho e não consegue muitas vezes se centrar. Mas eu tenho aprendido que a gente não deve dar uma paulada no macaco, né? Que a gente, ao contrário, tem que aprender a educá-los, adestrá-los, educá-los e conviver com eles, né? Também. E eu acho que é uma educação. E penso, Bê, também, que é um caminho, né? É treino, não é 5 passos milagrosos para ser feliz. E não vai ser, às vezes, na primeira prática que eu vou atingir, né, esse relaxamento mental, né? Às vezes, porque tem dias e dias, né? E o yoga também te abre esse espaço para te perceber e justamente criar esse distanciamento dos pensamentos, né, da mente agitada e, digamos, da tua essência, né? Porque a essência, ela é sempre calma, né? Como um lago, assim. E a mente que é aquele oceano, aquele mar agitado. Então, às vezes eu vou sentar, né, no início da minha prática e vai estar aquele turbilhão
e talvez nem a prática vai conseguir acalmar a mente, dependendo do dia, e tá tudo bem, porque eu sei que vai vir outros dias e eu vou estar mais calma. Então a gente vai começando a fazer esse distanciamento e começar a se perceber, né, e se conhecer. Ok, hoje talvez a minha mente realmente está agitada, mas eu não sou essa agitação, eu estou agitada, né? Mas minha essência é calma, e é atrás dessa essência, essa busca por essa essência calma, que é a jornada do yoga. E olha que legal, né? Ter esse conhecimento. Nós temos a nossa essência calma, tranquila, né? Mas, devido a vários fatores, externos também que a gente sofre, né? E internos, nós não fomos educados, por exemplo, a ouvir nossa mente, a escutar a prestar atenção na nossa respiração, a seguir nossa intuição, ouvir nossa alma. A gente não teve essa educação, né? A nossa educação, ela é pautada em coisas bem mais racionais, que são muito importantes, né? Só que eu sempre penso que elas não são separadas, elas estão juntas. Sim. Por que não, né? As duas exato. Juntas, né? Mente, corpo, espírito, tudo junto. E através das posturas, eu acredito que também tu percebendo o teu corpo, tu percebe muitas coisas da tua mente, né? Sim. Mas o yoga trabalha muito com a flexibilidade do corpo. E eu sempre lembro que o muito rígido quebra, né? O bambu não quebra, né? Porque ele é flexível. E a gente também fala dentro do yoga que corpo e mente, eles... né? São termos separados, mas um é a continuação do outro. É como nosso corpo é a nossa mente rígida. Sim. E a nossa mente é o nosso corpo, digamos, mais maleável, aquilo que a gente não toca, né? Então tá tudo interligado. Às vezes realmente a gente vai para uma prática, nossa, como meu corpo tá duro, e eu falo por mim, né? Eu tenho sempre uma tensão, assim, tenho, né? Óbvio que me trabalhado e já melhorado bastante. Sim. Mas eu sempre fui uma pessoa que tinha rigidez e torcicolo, e me analisando ao longo do tempo, tem períodos que eles voltam com mais força, e daí eu olho para minha vida, essa rigidez nessa parte, geralmente é aquela coisa, eu quero controlar tudo ao meu redor, então, né, o que eu não estou deixando soltar, porque na real a gente não tem controle sobre nada, a gente tem uma falsa ilusão de que a gente controla a nossa vida, mas a gente passou pela pandemia agora, né, e ela veio assim, né, jogou na nossa cara a impermanência da vida, né, que a vida é isso, tudo é né, a gente pode planejar, enfim, mas a gente não sabe o dia de amanhã, o que vem, né, óbvio que é bom fazer planos, mas às vezes a gente se agarra nisso e se sai daquele script, a gente, né, não consegue lidar. E o quanto de sofrimento nós geramos às vezes, né, tentando controlar tudo. E aí vem isso, vem uma pandemia, acontece um acidente, enfim, acontece mil coisas, a gente... de fato, eu não controlo tanto quanto eu imaginava. Sim, exatamente. Né? E eu acho também que tem a questão de se conectar com o Wi-Fi da vida, né? Deixar a vida falar, deixar a vida fluir. E hoje a gente é tão treinado a não deixar, a gente não quer enxergar. E eu queria te fazer uma pergunta, porque o yoga tem muito do autoconhecimento, né? Eu acredito que é um dos objetivos, é o autoconhecimento. E como nós temos medo de nos conhecermos, né? Porque é doído, né? Eu acho que é dolorido a gente se enxergar de frente, ver nossas virtudes e nossos defeitos. E esse se encarar, eu acho que a maioria das pessoas morre de medo disso. Eu, na verdade, com certeza, a jornada do yoga é uma jornada de autoconhecimento, né? E eu, antes de conhecer o yoga, eu sempre gostei muito de me autoconhecer, busquei vários tipos de curso, mas eu acho que no yoga, digamos, deu aquele match, assim, né? Deu encontro mesmo. Antes do yoga eu sempre busquei, eu sempre tinha essa ânsia, sabe? De buscar respostas, e o yoga me trouxe todas as respostas até hoje, assim, nunca me deixou, sabe, naquela angústia, mas eu acho que não é isso. Na verdade, ele ressoa muito com a minha verdade interna, né? E independente do caminho de autoconhecimento que tu escolhe, tu precisa ter muita coragem, né? Porque tu não te autoconhecer não é só flores, né? Porque a gente, como seres humanos, a gente tem muitos defeitos e sombras ainda. Então, para enxergar isso, a gente precisa ter essa coragem. E às vezes subir no tapete, né? Essa coisa de eu vou ficar 1 hora fazendo prática, né? Só no silêncio,
né? Me movimentando, sentindo minha respiração, abrindo espaço para me autoanalisar, né? Então, às vezes vai vir pra muita se perceber, coisa, né? Sem enxergar. E vai vir coisas que eu não vão me agradar, porque eu não sou perfeito, né? Então, às vezes é um terror para as pessoas. Elas, não, isso não é para mim, ou eu não consigo ficar tanto tempo sem falar, ou, né? É muito monótono, mas, né, o que está por trás, medo, né, de se enxergar como realmente Sabe, né? que eu tenho a impressão que no fundo não é nada monótono. No fundo é uma revolução que tu interna, né? Tu se perceber, tu se enxergar. E eu sempre fico muito preocupada, Bê, porque eu sou uma pessoa que adoro falar, mas eu tenho momentos que eu adoro estar em silêncio. E me preocupo com as pessoas que não conseguem ficar em silêncio. Porque eu acho que no fundo tem um grito interno ali, né? Para olhar para isso. Porque eu não consigo ficar em silêncio e escutar. Tem, né, aquela cançãozinha que diz: é no silêncio que Deus se revela a você, e é no silêncio que entendemos por quê. Sim. E antes você estava falando da vastidão do ser humano, e de fato, por isso nós somos múltiplos, diversos, e nós temos todas as emoções dentro de nós, né? E esses dias eu também li que diz assim, que Deus nos fez muito vasto, fez o ser humano muito vasto. Deus poderia ter feito nós mais estreitos, né? Porque nós somos, às vezes, incoerentes, e hoje tu tem uma ideia e amanhã tu consegue, né, conhecer outra, e aí a gente vai mudando também. E são as metamorfoses da nossa vida. E às vezes até o estreito, né? O nascimento é passar por um estreito, né? Então tu imagina, aquele bebê ao nascer também deve ter medo e ansiedade de passar por um estreito, né? Mas eu acho que é um nascimento. E assim na nossa vida também, às vezes a gente passa por um estreito ali, tu pensa, como saio daqui, né? Mas o bebê confia na vida que ele vai sair daí, né? E às vezes só tem esse caminho, só né? Então caminho, vai, né? E já, às vezes é apertado, é desconfortável, mas lá na frente, depois, digamos, tu enxerga, assim, né? Tu entende, eu entendo. Tinha uma frase que dizia, só olhando para trás e fazendo as conexões, né, dos pontos. Agora é difícil a gente entender por que está passando, a gente não entende, por né? o que está passando. No momento. Mas olhando para trás, as coisas começam a fazer sentido, né? Então, tem muito dessa coisa que tu falou antes, de entregar, assim, né? Do flow da vida, assim, né? De se deixar. Óbvio que não é aquela coisa, deixa a vida me levar, não tem nada disso, mas no yoga a gente fala muito sobre contentamento, né? Em português fica essa palavra ligada muito a contente, a feliz, né? E, digamos, em sânscrito ela é santosha, né? Santosha, contentamento, não é ligado à felicidade, mas sim, ok, né? É uma aceitação. Às vezes não tá do jeito que eu gostaria que estivesse, mas eu vou aceitar, porque não adianta de nada se revoltar, enfim. Mas óbvio que eu tenho aquela, não é uma passividade, mas ok, eu me contento com o que eu recebo agora, tendo a consciência de que fui eu que plantei, né? A autorresponsabilidade. Sim. E tendo também essa autorresponsabilidade de saber, não, a partir de agora, a partir desse momento, eu posso mudar as coisas para daqui para frente, para que eu possa me contentar com algo melhor, né, ao meu ver, num futuro próximo, né, ou talvez mais distante, mas é justamente essa coisa de, ok, agora, o que eu posso fazer com o que eu tenho agora, né? E o yoga é sobre presença, para te trazer para o momento presente, para te sentir, né? Antes a gente estava falando sobre essa questão da flexibilidade, né? Tem pessoas que dizem, o yoga não é para mim, eu sou muito rígido, eu não tenho flexibilidade, mas o yoga não tem nada a ver com... óbvio que tu praticando, tu vai desenvolver essa flexibilidade. Mas tudo bem se tu passar 15 anos praticando e tu não alcança as mãos nos pés, porque não é sobre alcançar, mas sim sobre o caminho até lá, o que tu vai descobrindo, né? E alcançar ou não é uma consequência, né? A gente não fica ansiando por aquilo, né? A gente vai praticando, se contentando com o que a gente tem no aqui e no agora. Para talvez usufruir de algo lá no futuro, né? E eu sempre trago muito para os meus alunos, porque às vezes as pessoas olham o yoga e vêm e eu falo por mim mesma, né? Quando eu comecei a praticar,
Eu também, eu fui porque eu tinha dor nas costas, eu queria melhorar essa dor nas costas. O caminho começou aí, então, um pouco físico, pedidos físicos. Minha mãe, ela pratica, sei lá, eu nasci, eu acho que minha mãe já praticava yoga, mas é aquela coisa de casa. Eu me lembro, na infância, de fazer algumas posturas, né, da brincadeira, e eu sempre gostei muito de usar o corpo, eu fiz ginástica olímpica quando eu era pequena, várias coisas assim que hoje, olhando para trás, a gente conecta os pontos. Já era uma caminhada. Mas daí, então, um dia eu tinha muita dor nas costas e tal. Minha mãe, pela, sei lá, enésima vez, falou, Betina, vai praticar yoga. E eu fui. E por causa do físico e tal, vou me alongar. E eu nunca, eu acho que vou esquecer da sensação que eu tive no final da minha primeira prática, porque daí a gente vai pro Shavasana, no relaxamento. E não sei, acho que foi um reencontro, alguma coisa assim que eu, meu Deus do céu, sabe? Tu te encontrou quando estava na tua presença. E sabe, foi aquela coisa que... Era isso que eu tanto buscava e estava ali, sabe, sempre do meu lado. Então, eu sempre falo para os meus alunos que, independente, né, quem olha de fora vem com essa curiosidade de, eu quero, já escutei de tudo, né, eu quero praticar yoga para abrir meu quadril, para não sei o quê, para fazer tal postura, mas eu falo, se tu focar só no corpo físico, só na performance, esquecer que, digamos, a chave do yoga é a respiração, é a conexão, né? Tem o professor Hermógenes, a gente vai falar um pouco dele depois, mas ele tem uma frase que eu adoro, eu sempre falo, que praticar yoga como uma atividade física é muito bom, é super válido para o teu corpo físico, te traz muitos benefícios, mas é como tu descascar uma banana, comer a casca e jogar o miolo fora, né? Digamos, a essência do yoga tu vai estar perdendo, sabe? Que é essa conexão, esse momento que tu, né, riquíssimo, que tu tem acesso a ti mesmo, é tu contigo mesmo, né? Com a tua essência. Então, essa é a mágica do yoga, né? E é uma riqueza de escutar. Tu traz tantas coisas bonitas e grandiosas a respeito de nós mesmos. Eu estava me lembrando de Platão, que já falava isso, marque o encontro com a sua alma, é se encontrar, né? Se sentir, se perceber. E eu acho sensacional que no yoga se trabalha a respiração, porque, gente, quando a gente morre, é quando a gente para de respirar, né? Teu coração vai ter a tua última respiração. E a gente simplesmente não se percebe que a gente respira no dia a dia. Não tem ideia do quanto, né? Quantas vezes a gente respira. E a gente não percebe isso. Né? Então a gente deixou de se olhar. Sim. E cuidar do corpo. Eu tenho entrado também, já pratiquei yoga há muitos anos atrás, depois eu parei eu acho que eu maltratei meu corpo por uns anos, tanto é que quando eu tive câncer, o meu oncologista me disse, Sionele, vá fazer yoga, né? Porque tem uma questão hormonal também, né, Bê? Porque eu tirei ovários, eu acredito que também ajude no corpo, mas a questão também de serenar a mente, de encontrar um centro, de se perceber. E eu penso até para tomar uma decisão na vida, né? Quantas decisões na minha vida eu tomei no tumulto, na loucura, influenciada muito mais às vezes por visões alheias do que de fato o que eu queria. Será que é isso que eu quero? Será que eu tô seguindo mesmo meu coração ou eu tô indo só porque disseram que tem que fazer isso? Disseram que agora, uma vez tinha uma propaganda, agora a moda é comprar peixe, vai todo mundo no mercado, agora tomate, todo mundo. E a gente vai seguindo essas ondas, né? E a gente vai negligenciando a banana, né? Que é a nossa essência. Sim, as respostas estão todas dentro, mas a gente se acostumou, a gente aprendeu a buscar as respostas fora, porque é muito mais fácil, né? Sim. E culpar os outros, então, é sempre fácil, né? Se autorresponsabilizar é complicado. Mas nesse sentido, eu tô com uma dor de cabeça, tá? Me dá esse remédio aqui, porque eu tenho que tomar, porque eu tenho que seguir trabalhando, não vou parar para analisar, né? Porque às vezes, óbvio que é mais trabalhoso e leva mais tempo, por que eu tô com dor de cabeça? Talvez é porque eu não tomei água, não comi, ou eu fiquei, sei lá, 13 horas na frente do computador assim, né? Tem vários motivos, mas eu vou me anestesiar e vou seguir a minha vida. Então o yoga também, o objetivo dele é te trazer para a presença e te sentir, então abre espaço para tu descobrir o que tu realmente quer, no sentido, mas será que o que eu como realmente faz bem para mim? Né? Como tu falou, às vezes a gente lê, não, ovo tem que comer, né? Ou tem que tomar 3 litros de água. Mas gente, será que eu tenho sede para tanto? Óbvio que eu tenho que me hidratar, mas eu tenho que
tomar consciente, não só porque eu li, eu vou tomar uma garrafa de água, né, virar no guti-guti, porque eu tenho que atingir aquele objetivo. Equilíbrio, né, Bê, que é um desafio na vida, né? E justamente o yoga te traz para essa presença para tu saber o que tu precisa, né? Porque cada um, eu sou diferente único, de graças ti, a Deus somos únicos, exatamente. Né? Então, mas hoje em dia é aquela coisa da manada, não, tá todo mundo indo para aquele lado, tá todo mundo, tomate ou água com limão, né? Água com limão em jejum de manhã salva vidas, né? Posso fazer o que eu quiser durante o dia, mas a água com limão é garantida. Tá, mas será que me faz bem? Então o yoga te traz essa, digamos, essa autonomia, porque no momento em que eu sinto, por exemplo, a respiração, né? A gente vive no automático. Se tu não tá respirando, tu não tá vivendo. Sim. Mas tu percebe a tua respiração, então quem quer começar, né, essa questão do yoga, não quero praticar, então presta atenção na tua respiração, e não é meia hora, não, 1 minuto, né, antes de tu fazer algo, antes de eu começar a trabalhar, eu vou sentar e vou respirar 1 minuto. Normalmente as pessoas nem conseguem 1 minuto, porque sei lá quantas respirações tu vai fazer nesse 1 minuto. Às vezes elas fazem 3 e tá bom, então vou fazer outra coisa. Porque justamente abre um espaço nesse 1 minuto para virem sensações, né? E te perceber em 1 minuto e daí tu já não quer, não posso perder esse tempo, né? Essa questão das pausas no dia, na vida, como são importantes, né? As grandes invenções da humanidade nunca vieram na loucura, na agitação. Elas vieram de momentos, né? Às vezes uma corrida, ou estar no meio da natureza, ou num banho, às vezes vem uma ideia pra gente, né? A criatividade, ela precisa das pausas, né? Ela precisa ócio, um pouco do ócio, né? um pouco do ócio, né? E às vezes vem isso, tu sai do problema, enxerga ele de fora, dá uma respirada e já alivia, né? Dizem que a raiva mesmo, ela dura assim, tem seu ápice ali em 4 minutos, né? Eu sempre digo, em 4 minutos dá pra matar muita gente. Mas tu, né, conseguir acalmar e dominar a mente nesse período e se educar para isso, né? Para sentimentos mais nobres, que eu, na minha linguagem, chamo, né? Sofisticar, usar partes mais sofisticadas das nossas emoções, do nosso cérebro. Como é mais fácil, né? A gente saber conduzir a nossa vida, as nossas escolhas. Antes tu falou de contentamento, gente, é sentir a alegria de estar viva apenas, né? E nas pequenas coisas. Que a gente geralmente tende a focar, não no negativo, mas naquilo, sabe? Às vezes, deu errado. O que não deu certo. Sabe? No que, ao meu ver, não deu certo porque não me agradou. Né? Geralmente, porque o que é certo, o que é errado? Às vezes o que é certo para mim pode ser errado para ti, né? O que é bom para mim pode ser... Pra ser, né? Daí a gente não tem essa compreensão. E daí, sei lá, né? Pode acontecer tanta coisa. Tu perde teu celular, né? Ontem eu encontrei uma pessoa que perdeu o celular e ela mesma falou, não, mas eu também não vou me estressar porque isso foi um livramento. E pode ser bobagem aos olhos dos outros, mas pelo menos ela não tá sofrendo tanto, né? Porque tu pode te martirizar. Hoje em dia, a nossa vida tá no celular, né? E se tu perde o celular... Acho que eu teria um desespero já. Claro, ela tava um pouco desesperada, mas ela encontrou um jeito de... Um caminho de alegria, não é alegria, mas um caminho mais suave para encarar aquilo. Porque assim, os estoicos têm muito isso também na filosofia. Vai acontecer coisas ruins na tua vida. Esteja preparado para isso também, né? Viver é isso, né? É estar exposto a tudo. E saber levar com mais leveza, eu acho, quando vem, né? Antes tu estava falando, e eu lembrei também, tem uma historinha que diz que um samurai estava lutando com 25 outros, né? E ele vence, um único samurai vence todos os 25. E alguém chega e pergunta, como tu venceu 25, né? Aí ele disse... 1 por vez. E é isso, né, Bê? Eu fico pensando assim, quantas vezes na minha vida eu causei esse sofrimento, porque as demandas, elas vêm, né? Aí tu tá lá cheia de demandas, tu pensa, como é que eu atendo tudo? E aí tu não atende nada e não resolve bem nada, porque tu quer fazer tudo. Não, daí tu tem a primeira demanda, mas tu já tá pensando nas 15 que vem depois. Nossa. E nem essa primeira tu tá na presença, né? Tu vai no automático, tem que vencer, tem que vencer. Não, e ok, a gente não para pensar às vezes que né, nosso dia é corrido, mas se a gente não der conta, e a gente não dá conta. Né? Querendo ou não, as pessoas hoje em dia estão sempre exaustas porque elas querem dar conta e não dão. Essa conta nunca vai fechar, mas poucas se dão, né? Ok, eu não vou dar conta, e o que vai acontecer? Talvez eu
perca o emprego, porque não atingi a meta, e daí tu não tem, pode buscar outro, né? As pessoas, elas... Às vezes é um caminho que faz até mais sentido para ti, né? Talvez aquele não era teu caminho, né? Exatamente, ou tipo, né? Às vezes coisas pequenas que a gente acha, sei lá, a pessoa, eu quero manter minha casa limpa, né? E tem que passar pano todo dia. Tá, e se tu não passar um dia, o que vai acontecer? Tá, vai ter um pouco mais de pó, mas ok, assim a gente é assim, sabe? A gente cria, digamos, metas, né? Às vezes não inconscientes, que só nos atrapalham, nos aprisionam em vez de nos libertar, né? E eu acho que o yoga tem muito esse caminho, como assim qualquer outro caminho de autoconhecimento, que é essa questão da liberdade e da paz, né? Sentir aquele momento de paz. E antes tu falou, eu fiquei lembrando, tu estava falando, e eu fiquei pensando na natureza, né? Como é bom a gente ter contato com a natureza e o que a natureza também nos traz, além, porque nós somos humus, né? Humano, vem de humus. É a beleza. A gente ser contemplativo, né? Olhar o belo, às vezes tu vê uma paisagem que de fato tira o nosso ar, né? Porque e nos alimenta. E essa questão hoje de sermos tão corridos na vida faz com que a gente perca esses momentos de contemplação com a vida, né? Então a gente tá correndo, que tá fazendo isso, mas por que a gente às vezes também se esgota de tantos acontecimentos ou de tantos compromissos, né? Será que às vezes não é uma fuga também? Né? Não, e é aquela coisa, percebermos... o yoga também ele é natural, essa transformação, né? A gente começa a enxergar coisas diferentes, focar, né? Focar o olhar, porque sempre vai ter o belo e aquilo que não é tão belo, mas e tu vai escolher, né? Já tem um meme na internet, né? Que lado do ônibus tu senta, né? Tem uma paisagem bonita ou só pedra, né? Coisa feia, tu escolhe, assim é a vida, né? Então yoga, não só yoga, mas se tu escolhe contemplar isso, tu sempre vai enxergar o belo em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Tu vai olhar... Até na dor, B. Exatamente. Esses dias eu tava num velório. Talvez é o momento mais triste pra família, né? Mas tu percebe muita beleza no velório. O quanto de amor se teve, o quanto se viveu, o quanto aquela pessoa conseguiu deixar na família, nos amigos, o quanto de amor deixou. Então, se parar para pensar, um velório é de uma beleza infinita, né? Se então, tu conseguir ter, né? Focar nesse lado, por esse né? prisma, né? De quem teve a graça, claro, de ter uma vida bem vivida, talvez, né? Que deixou mesmo o amor. E eu acho que isso também vem muito, que temos que falar sobre o altruísmo, né? De sermos pessoas que não... A prática do yoga, mas não é só pra mim, não é só pra eu me melhorar. É que a hora que eu me melhoro, eu melhoro o mundo, as pessoas com que eu convivo, as pessoas com que eu trabalho. Então, eu acho que... Porque a raiz de todo mal, na minha concepção, é o egoísmo. É o egoísmo. Então, a partir do momento que a gente amplia esse olhar, e aí é a consciência, né, Bê? Eu acho que o mundo fica mais belo. E eu ia te perguntar também, porque eu ouvi duas primas minhas esses dias. As duas, uma é praticante de yoga, elas já fizeram formação, e a outra já trabalha como instrutora. E elas conversando, e eu peguei e nunca esqueci. Ela falou, eu te vi mais indignada com tal coisa, porque as pessoas pensam que quem faz yoga já é sereno e tranquilo, não se indigna mais com nada. E ela disse, porque a gente, a partir de que adquire mais consciência, enxerga mais as coisas, enxerga mais injustiça, enxerga mais outras coisas. E ontem eu estava vendo uma professora de mindfulness, que também é uma pessoa, e ela mora em São Paulo, e ela estava, gente, eu estou indignada porque nós levamos os filhos no colégio para orientar o trânsito, não há uma pessoa, mas para multar tem. Então é um estelionato a céu aberto. Então ela disse, eu estou indignada sim. E eu acho bem que é isso, né? Não é que porque tu é praticante tu perde a tua indignação, ao contrário, às vezes ela até vai aumentar. Mas eu vou te perguntar, mas os caminhos para lidar com essa indignação é que muda. É isso? Justamente, o caminho do yoga sendo um caminho de autoconhecimento, né, tu vai te autoconhecendo e ao mesmo tempo que, né, a gente pode usar o termo, a gente vai minimizando o egoísmo, ou vai entendendo que ele existe, né, e colocando ele no seu devido lugar, porque ele tem importância também, né, em alguns momentos,
mas a gente começa a enxergar a dor do outro, vai começar a enxergar o outro, né? Porque no egoísmo a gente só eu. E daí a gente começa, tá, mas o outro existe, o outro tem dor, e daí a gente começa a enxergar e sentir as dores do mundo, né? Isso no início da jornada, então é penoso, né? Porque daí a gente pensa, meu Deus do céu, mas o mundo tá cheio de, né, catástrofes e desse jeito não vai dar. Eu já quis mudar o mundo, sabe? Depois chega nesse lado. Aí alguém mais velho, mais sereno, disse, não, dá conta das tuas coisas primeiro. Porque daí no caminho do yoga, se tu segue, primeiro vem tu começa a sentir as dores do mundo e começa a ser pesado. E daí tu te agarra na prática para sobreviver, mas ao longo da jornada tu também vai entendendo que, né, tá tudo certo do jeito que tá, né? Óbvio que tu não vai te entregar para as cordas, porque tu já vai ter a consciência, né? A consciência não dá marcha ré, né? No momento que tu tá ignorando tudo que existe, né? Às vezes quando a gente tá nessa angústia de tipo, meu Deus do céu, o mundo não tem solução, nessas horas a ignorância é uma bênção, né? Porque quem ignora, né, tudo de errado, ou todo sofrimento, vive tranquilo, né? E tu tá ali angustiado porque tu já não tá mais ignorando tudo aquilo, né? Tu já sabe e a consciência, perceber, né? A consciência, como ela não dá marcha ré, sempre em frente, sempre em frente. Então tu não pode estacionar. Como o nível da escola, né? Tu vai seguindo e daí tu vai entendendo, tá, ok, eu não posso mudar o mundo, mas eu vou mudar a mim mesmo e quem sabe um dia, né, eu mudando a mim mesmo, sendo exemplo, o outro, né, vai acender uma luzinha. E eu acho que talvez foi isso que me encantou no yoga, né, porque é muito pelo exemplo, assim, eu via no outro, na minha professora, enfim, meu Deus, mas a vida dela parece boa, então o que será que ela faz? Vou ir pro tapete, vou praticar, e eu comecei a perceber as transformações na minha vida, né, e não foram, meu Deus do céu, as maiores transformações são internas, os outros não enxergam, né? Na verdade, o que muda é a tua mente, né? Que clareia e as coisas ficam mais fáceis. E como essas inspirações de pessoas, né, são importantes. Eu gosto muito de Gandhi, né? E Gandhi dizia, seja você a transformação que quer ver no mundo, né? E é puxar pra gente, né, Bê? Porque se eu te falar, quanto mais consciência, mais responsabilidade, certo? Sim. E é o exemplo da piscina, né? Se tem alguém, tu passa e tem alguém numa piscina se afogando, se tu não sabe nadar, tu não vai lá salvar, porque tu não sabe, tu não conhece aquilo. Aí vai ser, não tem lógica, alguém que não sabe nadar salvar outro, né? Mas a partir do momento que tu sabe nadar, tu tem responsabilidade de salvar aquela pessoa que está se afogando, né? Então, eu acredito que hoje a gente tem um mundo de pessoas que se fazem muito de vítima, né? E a hora que você põe no papel de vítima é muito confortável também, né? Porque aí tu tira de ti a responsabilidade. E eu acho que a consciência está muito atrelada com responsabilidade, sim. E acho que quanto mais a gente aumenta a responsabilidade, a gente impacta os outros também. Porque eu sempre digo, o papel de um homem é formar outro homem, né? E se a gente vai ver na história, Jesus e assim, é uma história de mestres e discípulos, né? E para um caminho, sim, mais humano, mais feliz, mais harmonioso. E acredito também que a meditação seja uma forma. Eu medito pouco, é uma coisa que estou tentando inserir na minha vida, mas, né, de acalmar a mente ou simplesmente percebê-la, mas também de vivenciar as nossas qualidades, de cultivar as nossas qualidades, né? E penso, B, também, que quando a gente tem a coragem, a nobreza, né, a coragem de enxergar nossos defeitos, é a emoção mais corajosa, porque é a honestidade consigo mesmo. Tipo assim, ok, eu sou assim, ou isso me incomoda, o quanto eu posso mudar, isso me faz sofrer, o quanto eu posso mudar, né? Mas querer, antes tu falou da curiosidade, a gente tem conhecimentos nesse mundo à nossa disposição maravilhosos. Hoje a gente tem no nosso celular conhecimentos diversos, né? Então, por que não usar para a gente se elevar? Porque se todo mundo pensar assim, ou muitas pessoas pensarem assim, a gente dá uma guinada grande, né? Sim, com certeza. Não, e essa coisa de tu pode buscar se fazer sozinho, hoje tem tanta informação, né?
Ou tu pode buscar uma orientação, alguém que vai te instruir nessa caminhada, né? E a gente pode pegar desde grandes mestres, né? Por exemplo, Jesus, né? Foi um dos maiores mestres da humanidade e o que ele pregava justamente era o amor, né? O amor mais genuíno, aquela coisa genuíno, né? De amar o outro como a ti mesmo. As pessoas, né, falam isso da boca para fora, mas é a coisa mais difícil, porque geralmente é aquela coisa, eu vou amar o outro, mas depende de quem é o outro, né? Porque esse aqui não, aquele outro não, eu amo todo. Se ele não concorda comigo, então não amo mais, né? Então, independente da religião ou do que tu escolhe, né? Por exemplo, o yoga, às vezes as pessoas misturam, né? Acham, não, eu sou católico, não posso fazer, né? Porque eu tenho algumas deidades, mas o Hatha Yoga não tem nada a ver com religião, né? Ele traz alguns princípios da tradição védica, que o hinduísmo, né, surgiu através da tradição védica, mas tu pode acreditar no que tu quiser, né? E tu segue praticando e acreditando no mestre que faz sentido para ti, né? Exatamente. E se tu não tem mestre nenhum, tu pode buscar dentro de ti, né? Porque, querendo ou não, somos todos mestres um do outro, né? A gente sempre tem algo a aprender, né? Todo mundo, né? Às vezes tem uma pessoa que tu despreza, que ela não tem nem grandes conhecimentos, mas ela tem uma sabedoria para te ensinar. Eu lembro quando no meu trabalho eu falava muito isso. Cada um aqui é meu mestre, porque um é teu mestre da paciência, outro é da organização, né? Cada pessoa na nossa vida não tá aí por acaso, ela tem algo para nos ensinar, ou a gente ensinar para ela, né? Que eu acho que viver é trocar. Né? E tu sabe, a Bia estava falando, o meu mestre é Jesus, eu sou católica, mas sempre penso, por exemplo, antes de Jesus chegar aqui na Terra, já existia o yoga, tantas tradições, né, orientais existiam, e esses saberes nunca devem ser desprezados, né? Nunca. E tenho certeza que Cristo não desprezaria nunca esses saberes. E quando eu marquei contigo, eu fui olhei algum documentário, fui ler alguma coisa sobre o yoga. Eu tive uma conexão profunda com Cristo. E, né, talvez eu falava, parecia que sou louca. Não, tive mesmo. E sentir isso pra mim foi muito bom. Teve uma hora que eu tava com um dilema na minha cabeça, como eu resolvo isso. E eu senti a imagem de Jesus sorrindo pra mim, tipo, minha filha, eu tô contigo. Fica tranquila. Não se preocupa, eu tô contigo, vai dar certo isso aí. E isso é quase mágico, sabe? É quase mágico. A gente alcança patamares, assim, que quem se dispõe a isso. Aí eu pensei, eu gosto da minha vida. Eu gosto da minha vida. E essa coisa do amor incondicional, bem, acho que todo mundo na vida, em algum momento, sente o amor incondicional. Seja por um filho ou pelos nossos pais. E a gente pode presenciar e viver isso até com um estranho, né? A gente vive com os animais ou com uma pessoa estranha. E me veio uma coisa. Quando o Thiago Leifert, aquele apresentador, saiu da Globo, eu lembro que eu me detive em alguns comentários porque ele tinha saído. E, meu Deus, né? A internet é a latrina da humanidade. Sentava o pau no bolígrafo, tudo que é lá, porque é isso, porque é aquilo, porque era pro Globo. Eu disse, gente, que massacre, né? Vai saber o que aconteceu. Tempos depois, ele e sua esposa vieram na TV contando que ele tinha pedido as contas porque a filhinha deles tinha um câncer raro nos olhos. E aí eu fiquei pensando assim, naquele momento, eu só consegui me conectar com aquele pai e aquela mãe e querer a cura para aquela criança. E na hora, B, que tu quer, é o que eu sinto, genuinamente que tu quer a cura e o bem do outro, isso é ser humano. Sim, né? Isso que volta para ti, isso né? é que volta para ti. Isso é a beleza do humano, né? É aquela coisa genuína do encontro com a tua alma e do que nós já viemos com isso, né? Só que a gente rejeita muito isso. E aquela vontade de querer bem mesmo pro outro, né? De verdade, não é aquela coisa falsa, não, de verdade. Não é aquela coisa forçada, Não. bem natural, né? E tu só consegue isso se trabalhando, né? Porque É uma construção, né? E tem dias que às vezes tu não vai conseguir acessar, né? Tem muita coisa sempre acontecendo na nossa vida, externa, internamente, que, né, oscila, como tu falou, a gente yoga, não fazendo yoga, ninguém aqui, somos todos seres humanos, ninguém atingiu a iluminação ainda, né? Sim. Então a gente tá à mercê dessas sensações, desses sentimentos. Vai ter dias que a gente vai estar super conectado
a essas questões mais genuínas e tal, e às vezes a gente vai estar, sabe, querendo chutar o nosso gato, enfim. Isso aí. Porque a gente ainda tá nessa dualidade, assim, a gente não tá passivo, sabe, achando tudo um mar de rosas. E é ok, mas às vezes a gente, né, tem a ilusão de que a gente só vai ser melhor se a gente ficar nesse patamar, né? E justamente olhar de fora, como tu falou, as pessoas hoje em dia nós julgamos o outro, também, enfim, né? A sociedade está cada vez mais julgando, a gente não sabe a dor do outro, né? A luta do outro, e às vezes o yoga, digamos, nos dá essa base de que, porque às vezes, essa coisa, tem que amar o próximo, independente de quem seja. Daí tu olha, tem gente que ainda abandona animais ali na estrada Campo Bom, como é que eu vou amar essa pessoa, né? A gente abandona filhos, né? É muito forte. Então, mas a gente, de volta lá pro início, a gente não sabe a jornada, o quanto aquela pessoa sofreu para chegar nisso, sabe? E o quanto essa pessoa tem de limitações, de problemas, enfim, a gente não sabe o que se passou naquela cabeça. Então é justamente, eu não vou querer, tomara que morra, não, tomara que consiga, sabe, ainda nessa vida, transmutar toda essa dor, né? Se arrepender, que seja, enfim, mas é só abrindo espaço para fazer esses questionamentos, porque no automático, vivendo nessa correria, a gente não tem tempo para fazer, mas pensar no outro, tem tanto problema para mim, porque eu vou pensar no outro, né? Então, de novo, o yoga abre esse espaço para tu contemplar, né? Contemplar o que tu sente, o que tu julga no outro, sabe? E voltar, e é trabalho de formiguinha, porque, eu sei, não posso julgar. Vai dar 5 minutos, a gente vai estar julgando de novo, mas daí a gente vai ter essa consciência de, Bettina, quem é tu para julgar? Volta. Então, é um trabalho, é aquela coisa lá do início, adestrar os macaquinhos, né? Tem uma outra frase também que diz que a mente é como um cachorro filhote. Se tu deixar ele solto, ele vai mijar e cagar por tudo que é lado, então tu tem que estar sempre conectada com ela. Não, volta aqui. O que tu quer fazer? Não, volta aqui, sabe? Limpa ali. Então, tu tem que estar sempre alerta nesse sentido, até justamente pensando nessa questão de energias, né? A gente cria a nossa realidade, né? Então, eu vou escolher ter pensamentos melhores, né? Para justamente, eu vou tentar me melhorar para melhorar o meu entorno, né? Como tu falou antes, né? Do Thiago, o sentimento que te veio foi esse amor, essa questão de desejar a cura de uma criança que, querendo ou não, tu não conhece, mas, né? Então, isso já estava dentro de ti, não adianta tu querer buscar ou, né, fingir, não, isso vem, né? E como é que tu alimenta, né, querendo mais disso? Justamente praticando ou buscando coisas que te incitem a isso, né? Não vai querer, sei lá, olhar só coisa sobre guerra ou catástrofe, não, eu vou querer... Quanto faz mal isso pra gente, né? A qualidade de conteúdos, né, que a gente vê, influencia muito a nossa vida, né? Total. Gandhi tinha uma história que ele um dia foi dar uma palestra e o filho dele foi levar ele nessa palestra porque ele deixava o pai na palestra e tinha que levar o carro no mecânico. Só que ele saindo do mecânico passou num cinema e tava dando um filme de Bang Bang. Só que Gandhi era uma pessoa que lutou a vida inteira de forma não violenta, né? Enfim, é um símbolo de paz, né? E o filho dele nunca tinha assistido o filme de Bang Bang, óbvio, ficou atentado e entrou no cinema. O filme é maravilhoso, ele amou o filme. Lá ele ficou e passou do tempo de buscar Gandhi. E parece que quando ele chegou lá, ele perguntou: o que se atrasou, meu filho? O mecânico atrasou a entrega, não sei o que, não sei o que. Não, mas eu falei com eles e o carro já estava pronto há tanto tempo. E aí Gandhi disse assim para ele: mas eu vou a pé para casa para eu pensar o que eu fiz. Que meu filho não confia em mim para contar a verdade. Sim. E é forte assim, até como um pai, né? Tipo assim, não culpou o filho, pensou, mas o que eu fiz, né? Então, claro, como era uma coisa que ele era contra, né, a violência, o filho foi ver um filme de Bang Bang, talvez até por curiosidade, mas ele puxou pra si. Então, Gandhi tinha muito uma mensagem também da prática, né? Teve uma vez uma mulher, eu acho essa história sensacional, que levou
um filho que tinha diabetes para Gandhi e disse: Gandhi, fala pro meu filho que ele não pode comer açúcar. E Gandhi olha e disse assim: volta aqui uma semana tu volta. Passada uma semana, a mulher leva lá o filho em frente pro Gandhi, e Gandhi olha pro menino e diz o seguinte: você não pode comer açúcar. Aí a mãe perguntou: Gandhi, por que tu me pediu uma semana pra te falar isso, que não falou semana passada? Aí Gandhi responde: porque há uma semana atrás eu comia açúcar. Então, eu acho que isso também é da coerência, né, Bê? Claro. Que às vezes a gente julga e a gente tá comendo açúcar. Sim, a gente faz mal pro outro, entendeu? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço, né? O discurso é bonito, mas né, na prática como é que funciona, né? E eu acho que verdadeiramente a gente é quando ninguém tá nos olhando. É aquilo que a gente é no sozinho, no nosso íntimo. Essa é a nossa verdadeira essência. E eu acho que todos temos uma batalha interior. E ela não é vergonhosa, ela é linda, ela é mérito essa batalha interna que todos temos, né? Todos os mitos que eu já li, todas as histórias, todo conto de fadas, no fundo é uma batalha interna que está se referindo, né? Os nossos monstros são muito mais internos do que externos, né? As nossas limitações, que às vezes vêm de heranças, né? Vêm da nossa ancestralidade, mas são muito mais, né, coisas que nós herdamos e nossas do que do outro. Mas a gente só consegue trabalhar ela se a gente perceber. Traz pra luz, né? Porque se eu não me reconheço como uma pessoa violenta, né? Eu não preciso mudar, né? Porque eu não sou. Então, a partir do momento que é mais grave, de Gandhi, né? Ele é, digamos, o Gandhi é a figura que representa a Ahimsa, que é a não violência dentro do yoga, né? Que é um dos princípios. O primeiro yama do yoga, que é os preceitos éticos e morais, é a Ahimsa, a não violência. E daí, quando a gente fala da não violência, mas eu não sou violento, eu não mato nenhuma mosca. Mas a violência, ela está intrínseca na gente, né? A gente manifesta ela de várias formas, às vezes até no silêncio, na indiferença, não vou responder, ou na ironia, né? Então ela tem várias facetas, mas eu só deboche violento muitas vezes, né? Sabe aquela tapa de luva, assim? Hoje em dia, por exemplo, no WhatsApp tem aquelas figurinhas, daí tu vai responder assim com uma figurinha que vai, sabe, alfinetar, mas é só uma figurinha, né? Eu não falei nada. Então, justamente, eu só consigo me trabalhar. Ter o prazer nisso, B, e a gente vê muito, e às vezes também nós temos isso, o prazer dessa alfinetada, nossa, eu me sangro, assim, sabe, quando eu vejo, me dói. Exatamente, mas eu só consigo me trabalhar no momento que eu me percebo, realmente eu sou violento de tal forma, né? Então tá, ok, eu sou violento, reconheço, vou mudar, né? Então, por exemplo, se para mim a violência bate através da ironia, eu sou muito irônico, o que eu vou fazer para mudar? Quando vir o ímpeto, eu, né, conscientemente, não, peraí, um pouquinho, ou às vezes acontece de sair, mas daí a gente já, né, eu já tô atento, ok, de novo eu fiz, mas é melhor do que na cegueira, sabe? Na ignorância de viver a vida, e eu sou desse jeito, e me aceitem como eu sou, sabe? Eu acho que se estamos aqui, estamos para nos construir, para nos melhorar. A gente perde a oportunidade, né? Quem encara a vida como um aprendizado, como, né, uma oportunidade de evolução, ignorando essas questões, a gente está perdendo a chance, Nossa, né? perdendo. A gente fica incompleto, né? E a gente tem a possibilidade de viver plenos e completos, né? Deus acho que nos fez para isso. Então, é uma judiaria, né? É uma perda de tempo, né? Sêneca dizia, não é que a gente não tem tempo, mas a gente perde muito tempo, né? Com coisas que às vezes não fazem diferença. E eu acho que o conhecimento, essa busca de consciência do conhecimento, da sabedoria, ela é quase como um veneno, né? Quanto mais tu tem, mais tu quer saber, mais tu quer. Porque é muito prazeroso também. Sim. É doído, mas também é muito prazeroso. A hora que tu vai percebendo que tu foi melhorando a pequenos passos, né? E na verdade, a gente fala que o yoga é uma desconstrução. Tu não vai precisar carregar coisas, sabe? Não vai ficar cada vez mais pesado. Não, tu vai tirando, sabe? Vai simplificando, vai tirando tudo aquilo que tu não é, que tu acredita que alguém colocou dizendo que tu era, tu tira fora. Tu vai tirando essas camadas, sabe? E vai ficando cada vez mais leve, mais simples, no sentido de que as pessoas vão falar e tu não vai mais te importar, sabe? Com o que não for genuíno, verdadeiro, mas é quase assim,
Óbvio que é trabalho de vidas, não de só vida. dessa vida, sabe? É trabalhoso, mas se tu sabe que vale a pena, tu te coloca à disposição para cada vez estudar mais, entender mais, né? Para ficar cada vez mais simples. Outra coisa, Bê, que eu tenho aprendido muito é respeitar, né, a opinião do outro. Porque eu, há muito tempo, eu tinha uma coisa que eu gostava muito, por exemplo. Eu queria convencer todo mundo daquilo. Porque eu achava que para mim era muito bom, né? Às vezes para o outro não faz sentido. Às vezes o outro já alcançou aquilo de outras formas, né? Ou o outro não quer olhar para aquilo. Então, essa coisa também de saber respeitar que cada um está no seu caminho. A gente chama isso dentro do yoga também, é um dos princípios, um yama, que é satya, veracidade. Né? A gente entende dentro do yoga que existe uma verdade absoluta que a gente, como seres humanos, com várias camadas de ilusões, a gente não acessa. Quem acessa essa verdade absoluta são os mestres iluminados. Por exemplo, Jesus, eles nos trazem a mensagem. Só que daí, aqui como seres humanos, a gente interpreta ela, cada um, a sua, né, maneira. E daí a gente cria a nossa verdade. Então, Satya é veracidade. Eu tenho a minha verdade, tu tem a tua verdade. E entendendo isso, entra o respeito. Porque daí, ok, essa é a minha verdade, né? Isso faz sentido para mim, se para ti não faz, ok, né? E daí a gente abre um espaço para discutir, né? Mas não querer te convencer de nada. E saber discutir com elegância é de um maravilhamento. Porque às também, vezes, né? e essa questão, a verdade absoluta, ela não muda, né? Ela é. E a nossa veracidade, ela muda com o tempo. São nossa simples opinião sobre algo. Exato. Que, ok, eu tenho essa verdade, não tu tem a conhece tua. tudo, né? Daqui a pouco tu me convence de que é. Convence no bom sentido, né? Não querendo me obrigar, né? Mas numa discussão, né? Te mostra um tal ponto de vista que talvez tu não tinha enxergado também. Mas eu passei anos achando que era dessa forma, a Sionari me mostrou. Então eu mudo a minha verdade, mas eu vou chegar para uma terceira pessoa e ela vai estar com outra verdade. Exato. Então é justamente entender, sabe? Não existe certo e errado, existem pontos de vista. Esses dias eu tinha uma opinião, até se um assunto bem polêmico, eu era reta naquela minha opinião, eu tinha certeza, muita certeza da minha opinião. E aí eu comecei a conversar com alguém que trabalhava com o contrário da minha opinião. E começou a me mostrar até dados, fatos, outras coisas. Eu digo, gente, mas dessa forma eu nunca tinha pensado, nunca tinha enxergado, né? Por isso que eu tenho um livro até que eu leio que somos todos cegos por algum lado, algum ângulo, sim. Se eu estou enxergando aqui, mirando aqui, não estou enxergando lá, né? E somos todos cegos. Então, uma coisa que eu acho mais maravilhosa num ser humano hoje é a humildade. E querer aprender te requer a humildade. Porque se tu não tem humildade, tu não vai aprender. Né? Porque tu tem que te colocar num lugar assim. E tu vai ver os grandes mestres, que eles mais tiveram humildade, né? E esses dias eu tava até vendo o Joel J falando, que trabalha com alta performance, ele disse, eu fui almoçar com o Bernardinho, aí eu tava falando uma ideia e o Bernardinho me disse, Joel, repete isso pra mim, fala de novo. Um cara que, sei lá quantos títulos já ganhou, um campeão, né? Aí o Joel disse, o Bernardinho querendo saber. E eu falei esses dias para uns meninos, ninguém me deu bola, ninguém queria, todo mundo já achando que sabia tudo. É isso, né? A hora que tu já te coloca no papel que eu sei mais que tu, é de uma petulância, né? É de uma arrogância. Não que nós também não tenhamos as nossas arrogâncias, mas eu acho que trazer para isso, né? E B, outra coisa que eu queria falar contigo, todos nós temos todas as emoções dentro de nós, né? Nós temos raiva, nós temos ansiedade, temos estresse. E aí eu te pergunto, é impossível nos dias de hoje a gente não viver com ansiedade e estresse, né? Porque eu acho que a ansiedade tem uma coisa positiva também nela, né? De querer fazer e de te levar para frente. Mas o que o yoga traz? Ele dá uma baixada no nível? Ele, na verdade, de novo, ele te traz para a presença. Tu falou, né, de ansiedade, eu me lembrei de uma aluna minha que já está há mais de ano praticando e ela, esses dias, me contou que no trabalho, o trabalho dela exige ela ser ansiosa nesse sentido de ela era chefe da enfermagem, então ela precisava ter tudo sob controle, ela tinha que saber tudo que estava acontecendo, ela tinha que ser ágil. Só que ela começou a trazer isso para a vida, então ela não sabia mais acalmar. E
quando ela chegou a primeira vez no yoga, ela pensou, gente, como é que eu vou ficar 1 hora aqui sem falar? Porque ela vivia, né, coordenando e tal, e ela falou, no início foi um suplício, e agora eu dou graças a Deus, porque eu não preciso fazer nada, né? Ela não precisa comandar nada, ela entra ali, faz, né, as posturas, cuida da respiração, então é o momento que ela acalma, né? Então é óbvio que dentro do yoga a gente tem as energias que circulam toda a natureza, né? Que é tamas, rajas e sattva. Tamas é o inerte, o parado, rajas é aquilo fogo, aquilo que se movimenta, e sattva é aquela plenitude que a gente busca. A gente tem as 3 coisas o tempo inteiro, por exemplo, quando a gente dorme, a gente está totalmente em tamas, que é a inércia, né? No dia a dia a gente está em rajas, né? Porque a gente precisa, quem vive só em tamas não sai do lugar, né? Aquela pessoa apática, também sem não vai vida, ser realizada, né? E quem está só em rajas é só fogo, sai quase destruindo tudo, né? Porque precisa desse equilíbrio. Então, justamente a gente busca o equilíbrio das 3. Né? Então a gente está sempre tentando alcançar a sattva, né? Que é o, digamos, o mais difícil, assim, né? O que a sociedade nos empurra para longe. Elas são a nossa essência, elas estão dentro da gente, mas, né, o que a sociedade tenta nos convencer é que tu tem que produzir, que tu tem que, né? E aí que gera o estresse, a ansiedade. Então a prática de yoga, não só a prática de yoga, mas óbvio que eu vou falar dela, mas outras coisas, né, que te trazem o bem-estar, abrir esse espaço para te desconectar da ansiedade, mas primeiro tu tem que também te observar, né, o que me deixa ansioso. Geralmente é o trabalho, a família, assim, né, são coisas do dia a dia. Então, o que eu vou fazer para diminuir a intensidade, né? A prática no tapete é, né, ótima, mas tu pode buscar, como a gente falou, só respirar momentos do dia, quando tu te percebe, né, por exemplo, quem tem síndrome do pânico, né, o que é a síndrome do pânico? É aquele medo da morte, de perder o controle, e a pessoa acaba não respirando, ela se agarra à vida e inspira, esquece de exalar, de soltar, né, então ela inspira, não solta, e daí acaba faltando ar, então precisa do equilíbrio, solta o ar, né? A importância de exalar e soltar. Na prática a gente fala muito de exala por completo, sente o vazio dentro dos pulmões para daí trazer mais energia através da inspiração. Então, eu sempre digo, as pessoas veem, quantas vezes eu tenho que praticar para me tornar mais calmo, enfim, ou qual é o ideal? O ideal é praticar todos os dias, né? Mas, e é esse praticar que eu falo, não é 1 hora em cima do tapete. Se tu tem essa disponibilidade, ótimo, tu vai alcançar os resultados bem mais rápido, mas se tu só tem, eu consigo vir 1 vez por semana. Venha só uma vez por semana, tá ótimo. Se é o que tu pode hoje, venha só 1 vez por semana e começa a perceber, assim, porque eu falo muito de mim lá no início. Eu comecei 1 vez por semana, mas eu sentia que era algo que eu me sentia tão bem com a prática que eu queria mais. E daí eu comecei a fazer 2 vezes por semana e eu queria mais. E daí eu até fui para a internet, na época não tinha tanta opção, tinha um e outro vídeo. Tentei fazer em casa e mas isso não me soava bem, né? E tanto que eu fui buscar a minha primeira formação justamente porque eu queria desenvolver uma prática pessoal. Eu queria ter, né, que fosse meia hora no tapete, mas às vezes a gente sobe no tapete sem ter muito conhecimento, a gente fica, mas o que eu faço aqui, né? Então eu queria, né, eu busquei a formação, na época eu não pensava nunca em dar aula, né, em me tornar instrutora. O caminho foi acontecendo mesmo. E na verdade eu cheguei no final da minha primeira formação, eu pensei, gente, isso mudou a minha vida, então é até egoísmo não compartilhar, sabe? Então foi nessa forma genuína mesmo. Né? Tanto que, óbvio que as pessoas devem ter jurado, mas agora vai viver de yoga? Como assim vai viver de yoga? Quem sobrevive de yoga, né? Mas era algo muito que entra aquela coisa do propósito, do servir. Você não consegue mais abafar isso, né? Quando se transcende, depois você antes não abafa mais. Eu trabalhava eu tenho a formação em administração, nunca me encontrei muito no meio, assim, aquela coisa de escritório e tal, enfim. Depois eu fui abrir uma empresa de organização de ambientes,
que me realizava muito, eu gostava muito, mas o yoga, sabe, me afogou, digamos assim, que não existia mais espaço para outra coisa, assim. Porque tu estava no teu caminho, Bel, tu encontrou o teu caminho, não é algo, por exemplo, a gente combinou, vamos fazer essa conversa, vamos, porque, né, eu posso ficar 3 dias falando sobre yoga e sempre vai ter coisas para falar, é algo que transborda em mim, sabe? Então, eu nunca vou tu tá no teu caminho. Eu nunca vou me importar de, tem que dar aula, óbvio, sabe? É aquela coisa, tem aquela frase que eu também não gosto, né? Mas, encontre um trabalho que você ama, mas nunca mais trabalhar. É óbvio que é meu trabalho, né? Tem esse envolvimento, mas é prazeroso, sabe? Claro que tem dias que eu preferia estar na praia, às vezes sim, mas não, eu saí, graças a Deus, daquela síndrome do domingo, sabe? Sim, que as pessoas tinham. Que dá aquele pânico no domingo, né? Isso eu já tinha abandonado já na época da organização, mas são mudanças que a gente vai fazendo na nossa vida, sabe? De sair da manada, tu também teve essa virada de chave, assim, que precisa muita coragem, muito autoconhecimento, mudar, né? Mas é que daí, de novo, a gente entra naquela coisa do fluir da vida, sabe? Ok, no yoga a gente chama isso de Dharma, né? Quando a gente está no Dharma, o Dharma protege o Dharma, no sentido de, se eu estou fazendo algo bom, que eu julgo como bom, que vem assim, né, da minha essência, é óbvio que a vida vai encaminhar para não vai me faltar nada, sabe? É claro que tu não pode te apegar no que falta, né? Tu tem que focar no que tu tem, assim, né? No que tu te traz de bom, assim. Eu imagino que eu tô falando do yoga, mas eu acredito que a tua jornada também é essa, né? O que tu quer compartilhar com as pessoas, tu quer fazer com que elas acessem aquele conhecimento que tu acessou e que tu também acha que não pode ficar só para ti, né? A gente se sente muito mal, como uma prisão, tu precisa compartilhar, tu quer que as pessoas conheçam que também se há. E bem, uma coisa que eu vejo muito, quando uma pessoa, que é o que acontece contigo, eu sinto isso agora, tá no seu caminho, ela tá trilhando o seu caminho, ela ajuda as outras a se encontrarem e se realizarem também. E isso é muito bonito, né? É muito bonito esse encontro de realização, de construção. E, sabe, eu estava pensando também, muitas vezes a gente vai tendo uma vida muito focada, que é o que a sociedade alimenta, né? Só focada em prazeres mundanos, em materiais, e não tem problema nenhum em ter bens materiais. Eu, por exemplo, acho eles ótimos, né? Trazem muito conforto, adoro conforto, adoro bom restaurante, adoro tudo. Não tem problema nenhum, mas é não ser apegado a só isso, porque tem algo além disso. Porque o que é o risco na minha visão, né? As pessoas que focam só nisso, às vezes vai passar 10, 20 ou 30 anos, mas um dia elas vão se decepcionar. Elas vão se decepcionar porque elas vão ver que aquilo é pouco. Aquilo é muito pequeno, né? Que tem uma vida, seja espiritual ou de autorrealização, tem uma vida maior, né? Tipo, é a pirâmide, depois que tu atendeu tua necessidade básica, mas o que vai, né? E tem uma hora que a vida chama pra gente dar a nossa contribuição pro mundo, pra gente viver leve, pra gente aprender a sorrir pra vida mesmo, né? E sentir felicidade, alegria genuína. E só o material não te traz isso, ele te traz muitas outras coisas, só prazer mundano não te traz isso. Né? A gente fala que no yoga, só vai pro yoga, assim, ou se aprofunda no yoga quem sente um vazio existencial, sabe? Às vezes a pessoa já tem tudo, né? Muitos ficam só ali naquela base que a gente chama no yoga de Artha e Kama, né? Segurança e prazer, né? Porque é isso que, digamos, o material nos traz, né? Essa segurança. E é importante, né? E esse prazer, muito. Né? E a gente tem pessoas que passam a vida nesses dois, que é bom, ok? Mas sabe quando aquilo, esses dias tá faltando alguma coisa. Então daí tu vai pro próximo patamar, né? Que mas eu posso ter o dinheiro que eu tiver, o emprego que eu tiver, mas parece que falta. Eu posso fazer a viagem que eu quiser, comprar o carro que eu quiser. Nada mais realiza, né? E na verdade, a sociedade de consumo é sempre isso, né? Tu compra o carro, o modelo do ano que vem, ou mês que vem, estão lançando outro pra te incitar, tipo, mas né, o carro novo vai durar a excitação, sei lá, um mês, talvez, menos.
E daí tu já vai querer, tá, vou ter que trabalhar para outra coisa. E daqui a pouco... Aí sim gera uma angústia muito grande. E tem pessoas que vivem nesse círculo, né? E vira um looping, né? Mas daqui a pouco vira uma chave, tá, mas eu vou passar a vida, né? Será que é trabalhando para comprar um carro novo, tá? E não tem algo mais, e é nesse algo mais que o yoga, o autoconhecimento começa a mexer contigo, porque daí tu percebe, não quer dizer que tu vai, eu não preciso mais de nada, não preciso mais de celular, não quero mais viajar, não, entendeu? Só que tu vai viver neste mundo, né? Dizem, tu tem que viver no mundo e não ser do mundo, né? Tu tem que entender, a gente está nesse mundo material, então a gente vai trabalhar com isso, com a energia do dinheiro, né? Compra e venda de coisas, mas o que é real, né? Isso é só uma experiência, né? Eu me dou conta de que talvez eu seja além desse corpo, dessa mente, né? Existe algo além disso. E talvez é essa ânsia que me faz estudar. Somos seres espirituais vivendo uma experiência humana, né? E não o contrário, né? Mas daí tu tem que acreditar, isso é uma crença, né? Claro. Que me faz em busca de mais respostas. Daqui a pouco se a pessoa acha... Não, eu sou esse corpo mesmo e tá tudo certo também. Ok, então é nossa. Mas eu acredito que uma hora dá um vazio. Termina, né? Exatamente, mas eu acredito que uma hora dá um vazio, dá uma decepção, por isso que eu acredito que a construção dessa vida de autoconhecimento, de busca, de espiritualidade é sim muito importante, né? Ou da própria construção da vida interna. Eu acho isso sensacional e, sei lá, pra mim é um caminho de felicidade. E a hora que tu vê aquela coisa assim de desejar pro mundo a paz e a felicidade, é muito bacana a hora que tu chega nesse nível. Nesse assim, nível. Eu tô num caminho, tento cada vez mais, mas sinto que eu tenho um mundo ainda, né, pra conhecer. Mas é muito bacana quando a gente tá entregue assim pra vida, pelo menos, né? Essa coisa da entrega. Exato. E a presença, né, Bê, tu me fez pensar muito. A gente tem um espírito muito fugidio, né? A gente tá sempre tentando fugir. E às vezes até acontece um acidente, alguma coisa, e tu pensa, aquela pessoa teve a presença de espírito porque ela estava ali e foi que melhor resolveu a situação, né? E no trânsito é assim, né? A maioria dos problemas dá porque geralmente a gente está em outro lugar. Você tá no celular, né? Mas, na verdade, o pior problema atual da humanidade é o celular, né? Porque ele nos afasta do outro, do momento presente, de nós mesmos. Se tu larga o celular... E eu venho me trabalhando muito nesse sentido de quando eu estou com pessoas, eu deixo meu celular. Sim, estar com as pessoas de fato. Ou no trânsito. Isso eu já fiz um voto há anos de não mexer no celular enquanto eu estou dirigindo. Eu não mexo no celular enquanto dirijo, nunca, porque eu não nem a capacidade eu tenho, tá? E nunca, porque assim, tiraram o álcool e aí os acidentes aumentaram em função do uso de celular. Então, né, não é legal. Então eu não uso celular. Mas peco muito nos meus relacionamentos, a minha filha já me chamou a atenção para a questão do celular. E óbvio que tem coisas maravilhosas, que às vezes eu estou fazendo curso, estou estudando pelo celular. Mas de fato a gente está perdendo esse contato real. Por isso que esse canal eu quis fazer, eu podia fazer uma live contigo, Bê. Eu não queria fazer live com ninguém. Eu queria encontrar as pessoas. Porque o que eu sinto da tua energia aqui agora, totalmente. Nada, nós somos um ser humano, um ser social. Nada substitui a presença, né? Nada. E então, de compartilhar. E eu acho que temos perdido muito, né? Tanto é que tem estudos que dizem que a gente vê uma notícia no celular e a gente se sensibiliza, e a gente não se sensibiliza mais com um vizinho que aconteceu um problema, ou até mesmo com um familiar. Então isso é muito sério, né? A hora que o humano vai perdendo a conexão humana, ou a hora que a gente perde a fé nas pessoas, que às vezes a gente tá com ela degringolada, mas perder total é uma catástrofe, né? E eu sinto que as tecnologias, né, elas têm um lado super bom, por exemplo, na pandemia, né, o quanto aproximou as pessoas, quando a gente não estava saindo de casa e tal. Mas agora, talvez, é um momento... Porque daí acaba que a gente ficou acostumado, né? Não, mas tem tudo virtual, vou fazer virtual. Mas como tu falou, a gente perde a essência. Até o yoga, né? Óbvio que eu também fiz uma época aulas online ali, quando a gente não podia abrir o estabelecimento e tal. Mas eu acho que a essência do yoga sempre vai ser a troca entre o instrutor e o aluno, né? Tem sempre aquela questão...
da energia, mas também do toque, né, de sentir, de ver o aluno como um todo, né, que se perde muito no online. Óbvio que o online é uma oportunidade para quem, sei lá, está do outro lado do mundo, né, tem essa questão, mas eu acho que o presencial nunca vai substitui, ser substituído. Não substitui nunca. B, pra gente ir terminando, eu tenho um desejo ainda, tá? Eu vou conseguir, eu vou voltar à prática e quer fazer aquela postura lá com a cabeça no chão, os pés pra cima. E até eu li uma frase muito bonita que diz assim: me viro do avesso para que meus pés toquem o céu quando meu chão está pesado demais. Lindo. Eu achei lindíssima essa frase, eu acho que o yoga traz muito isso de se virar, se transformar, se olhar, que é o objetivo humano. E eu tenho esse sonho, tá? Um dia eu vou conseguir, porque toda vez que eu vejo alguém nessa postura, mexe muito comigo. Eu me sinto totalmente tocada e mexida. Mas um dia eu vou postar a foto, porque você vai querer compartilhar mesmo. Porque eu acho que é uma vitória, né? Porque eu acredito que seja uma posição muito difícil. Ela é mais um tabu do que realmente difícil, sabe? Ela é mais impactante do que... O meu momento tá longe. Na verdade é muito mais um momento psicológico, mental, dessa coisa de tirar os pés do chão, né? Tanto que a gente faz toda uma preparação antes, a gente não chega botando os pés lá pra cima, mas a gente faz uma coisa pra... Na primeira, quando eu passo a preparação, eu já vejo se a pessoa tem esse medo de tirar os pés do chão, né? Porque se ela faz logo de primeira, vai ser mais tranquilo. Se ela fica ali, tá, tudo bem, o caminho vai ser mais longo, a gente vai ter que trabalhar outras coisas antes, mas é possível para qualquer um, assim, né? É só tem que praticar. Não é aquela coisa, vou chegar hoje na aula para fazer de primeira. Não é bem assim. E eu acho que todo o caminho de autoconhecimento faz a gente se olhar com mais amorosidade, né? Com mais acolhimento. Porque todos nós somos críticos conosco, né? Geralmente uma pessoa muito crítica fora, ela é muito crítica dentro. E antes tu falou da tua aluna lá, que é enfermeira, que lá ela precisa ser... Eu penso o quanto essa prática aqui ajuda lá. Porque eu aprendi na minha vida que pressa não é velocidade, né? Às vezes eu digo pra Cecília, minha filha, vamos rápido, filha, tão rápido. Aí ela faz... Eu disse, não, se tu tirar a camiseta em um movimento preciso, tu ganhou muito tempo, né? Sim. Que ela começa a fazer assim e se atrapalha toda, né? E é isso, né? Se for precisa, é melhor. E eu acredito que o yoga também traz mais precisão pra nossa vida, né? Com certeza. Te traz, na verdade, uma consciência tanto corporal, né, dentro do Hatha Yoga. Corpo-são e mente-são. A gente começa... Mente-são e corpo-são, né? A gente começa trabalhando o bruto, né? O corpo físico, para depois ir percebendo o quanto a gente está evoluindo mentalmente também, né? Por isso que na prática a gente desenvolve, tem posturas, né, de flexibilidade, de equilíbrio, de força, né? E todas elas, às vezes, né, tem coisas específicas. Tem pessoas que detestam as posturas de equilíbrio, mas essa coisa de... Não quer dizer que tu não vai fazer. Justamente é ali o ponto que tu tem que trabalhar, né? Ali tudo que é difícil, eu acho que chama a nossa atenção, que a gente precisa olhar. Quando eu praticava de equilíbrio era mais difícil para mim. Eu tinha mais flexibilidade, mas equilíbrio eu tinha. E eu vejo que é uma coisa que de fato ainda na minha vida é um desafio. E a postura me chamava, sabe? Porque não é o que uma pessoa equilibrada na prática, é equilibrada na vida, porque na verdade também tem dias e dias, tem dias. E a prática daí te dá essa oportunidade de te perceber, nossa, mas hoje eu tô muito desequilibrada, né? E daí talvez tu vai perceber, se tu pratica de manhã cedo, né? Hoje eu tava assim, ó, tremelica no tapete. Vou perceber no meu dia a dia eu tava avoada, enfim, então é tudo ligado, né? Mente, o corpo vai te trazer essas questões, mas tu tem que estar né, percebendo, atenta a essas mensagens que eu adoro a frase que diz que a prática é um espelho da vida, né? Então tudo que tu encontra no tapete forte, né? é porque está refletido lá fora ou vice-versa, né? Então às vezes a prática vai ser, tu não vai estar com, digamos, gás para a prática, mas talvez tu precisa dela ali naquele momento, né? Tem um mestre que sempre diz que a gente vai praticar enquanto a gente pode, porque vai ter um dia que a gente não vai poder e a gente vai, daí sim a gente vai precisar da prática, no sentido, porque as pessoas ligam, eu só posso praticar yoga se eu
tô bem, né? Mas daí se eu quebro um braço, daí eu não tô praticando yoga. Não, justamente daí tu vai praticar yoga fora do tapete, que é a principal, né? Eu acho que o principal objetivo é esse, né? Porque daí vai te impossibilitar de ir pro tapete, não tô mais praticando yoga. Não, daí tu vai ficar atenta a outras coisas fora do tapete, ou daí sim tu vai te obrigar a só sentar e respirar. Tem alguns professores... Feliz de quem já treinou isso, né? Tem alguns professores até que indicam tu sentar, se tu tem já uma prática estabelecida, e fazer ela mentalmente, né? Porque olha que bacana. O poder da mente continua, né, sobre o teu corpo, apesar de tu estar com ele imóvel. Então, tudo isso tem um porquê, né? De tu praticar para ir trabalhando a mente também, né? O corpo físico, mas quando ele não estiver apto, tu pode só trabalhar na mente, né? Nossa, muito interessante. Bem, para finalizar, eu gostaria que tu nos indicasse algum livro assim, que tu acha muito importante dentro do yoga e séries também. Eu trouxe aqui alguns livros. Esse primeiro aqui, né, valorizando então quem é daqui, o professor Hermógenes, não sei se vai dar para pegar bem. Esse aqui é Autoperfeição com Hatha Yoga. O autor é o professor Hermógenes, que ele foi um brasileiro. A história de vida dele é muito legal e tem um documentário, acho que é no Amazon Prime, que é Hermógenes, professor e poeta do yoga, que daí conta a vida dele lá no documentário. Vale muito a pena, porque ele era assim, quase iluminado, sabe? E aqui no livro ele fala muito. Esse livro, eu acho, se eu não me engano, ele escreveu vários livros durante a vida dele. Esse foi um dos primeiros, assim, é um dos mais básicos. Depois ele tem yoga para nervosos, coisas mais específicas. Esse aqui, esse aqui é tipo o início, sabe? Se tu quer saber um pouco mais do yoga, ele até mostra algumas posturas, porque ele foi autodidata, né? Quando ele descobriu o yoga lá, acho que na década de 70, 60, não me lembro, não existia nada no Brasil. Ele pegou 2 livros e foi fazer as posturas por conta. Então depois ele abriu uma academia lá no Rio de Janeiro, que segue até hoje com os netos dele. Então o livro fala, digamos, da base, né? Fala das posturas, fala, digamos, dessa conduta do yoga através da alimentação, as bases, né, da tua vida de yoga, né? O que tu precisa no tapete, mas também fora dele. Então ele é bem prático. Por ele ser talvez um pouco mais antigo, tem algumas coisas que talvez hoje em dia já caíram por terra, mas na época faziam sentido, né? Então ele vale muito a pena. E esse é o único que eu sempre indico, porque os alunos pedem, né? Esse é o único que eu indico que tem postura. Os outros, eles são basicamente só sobre a filosofia, né? Para a pessoa entender, porque tem muita coisa que eu falo em aula, porque eu trago um pouco, assim, da filosofia, mas fica pingado, assim, na verdade só mais para aguçar a curiosidade de quem tem e ir atrás. Então esses aqui são, digamos, esse aqui foi o último que eu li, eu terminei de ler ele agora, mês passado, eu acho, e eu tava anos querendo ler, mas aquela coisa, né, tu vai deixando, e ele é extremamente, assim, não é de tu ler numa tacada, nenhum deles é de tu ler numa tacada, né, porque ele tem muitos insights. Eu geralmente faço são várias... profundos e densos, né? E daí tu lê, tipo, uma página e tu sabe aquilo... Precisa processar. E o Sadhguru, que é o autor desse livro, ele tem um canal no YouTube, os vídeos dele são ótimos, assim, ele tem uma fala, ele é indiano, né, e ele tem uma fala muito tranquila e ele tem um quê de humor, assim, sabe? Ele tem uma risadinha que é a coisa mais querida do mundo. Então, ele te passa o ensinamento de uma forma leve. E a mesma coisa é o livro, assim, ele conta um pouco da história dele e fala sobre vários pontos da nossa vida, sabe? É fácil de tu trazer para a tua vida e fazer essa reflexão. E daí eu trouxe também esse Luz na Vida, que é do Iyengar, que é fantástico também, que segue a mesma base, esses 3, e tem mais esse aqui, que é o Coração do Yoga. São 3 livros, digamos assim, para quem quer entender da filosofia do yoga como um todo, não do Hatha Yoga, que é mais esse do Hermógenes, que é focado mais no Hatha Yoga, e esses aqui são mais da filosofia, assim, para quem sabe tudo que a gente falou aqui, se a pessoa assistiu até agora e tudo ressoou nela, então ela pode procurar esses 3 livros que com certeza
vai fazer sentido, né? E daí eu já passei, então, o documentário do Hermógenes, que vale muito a pena. Outro documentário que agora não está mais no Netflix, eu acho que deve ter no YouTube, que é Yoga Arquitetura da Paz, que é esse incrível. As paisagens. As imagens, até porque o documentário saiu de um livro, de um fotógrafo, então o livro já é incrível, assim, umas imagens incríveis. Então o documentário reflete isso. E o documentário também, tu olha, Yoga, Arquitetura da Paz, tu pensa, sei lá, né, que vai falar sobre yoga e no fundo ele não fala sobre o yoga assim como porque a gente pensa yoga, postura. Ele mostra as posturas, mas ele fala sobre o universo, assim. É muito lindo esse documentário. Ele é... Não tá mais na Netflix, mas eu acredito que tenha no YouTube. Acho que sim. E ele fala, né, só a imagem já te enche os olhos, mas não é tudo que é dito, assim, de uma forma tão sutil, mas profunda, né? E o outro documentário que eu também sempre indico para as minhas alunas, quando a pessoa tem essas questões, assim, sabe? Esse vazio existencial que eu falei. É um documentário brasileiro, por isso que eu acho que ele vale a pena, né? Para incentivar até o que é daqui, né? É Eu Maior, tá no YouTube e tem vários mestres que participam. É um documentário mais antigo, acho que ele é de 2014, mas ele é incrível, assim, também por essas questões. Esse eu vou procurar ver. Porque ele te traz, sabe? Ele faz tu pensar, sabe? Em vários níveis, assim, porque tem filósofos, tem mestres falando, então ele te traz vários ângulos para tu, sabe? Uma coisa talvez não faça sentido, mas daí vem outro para contrapor aquilo, sabe? Isso então, é muito legal. Vale a pena. Bê, eu não tenho a tua trajetória, nem teu conhecimento, mas eu também li O Poder do Agora, que eu acho ótimo. Sim, E eu trouxe um livro que eu acho que foi tua mãe que me indicou. A Leila, querida, que é uma das pessoas que eu mais confio no mundo também, a Leila, uma pessoa sensacional. Sim, esse é incrível. Que é a autobiografia de um yogi. Eu não li todo, mas ele também é bem profundo. E o pouco que eu li, eu já achei sensacional. E só para complementar, diz que era um dos poucos livros que Steve Jobs lia, né? Diz que estava num dos preferidos dele. Então, de fato, assim, se mexeu com aquela cabeça iluminada também, né? No aspecto profissional dele. É um livro que eu também acho que vale a pena assim, a gente conhecer. Eu quero muito, muito, muito te agradecer, Bê, pela tua disponibilidade. Eu fico tão feliz quando as pessoas, né? Eu sei que a hora é preciosa de todo mundo. E talvez o meu canal traga, sim, muitos momentos de conversas mais profundas. Eu gosto de falar muito também. Mas assim, eu nunca aprendi algo para valer na vida em 2 segundos. Sempre foram conversas ou palestras ou coisas que me levaram a uma camada mais profunda para, de fato, depois emergir na minha vida. Então eu acredito que, assim, às vezes, eu sei que hoje ninguém mais tem muita paciência, todo mundo tá viciado em vídeos de 10 segundos, mas se a gente quer algo mais da vida, em algum momento a gente precisa se dedicar, né? E acho que tudo que a gente olha, a gente valoriza, aquilo dá certo, enfim. E também lembrei de uma frase para finalizar, que em tudo há rachadura, porque é ali que a luz entra. Então, que eu acho que a hora que a gente se permite abrir brechas, né, às vezes é um pouquinho a luz entra. Então, que a gente busque a luz em diferentes caminhos, que cada um vai ter o seu. Eu vim falar hoje sobre o teu, que é o do yoga, que eu admiro muito, porque a tua virada também, né, de deixar às vezes uma vida, não, eu quero yoga, eu gostei disso e se dedicar. Eu acho isso maravilhoso. O Karnal conta que um dia ele estava num concerto de piano e chegou uma senhora, né, e disse pro pianista: eu daria a vida para tocar piano como você. E ele olhou para ela e disse: mas eu dei a minha, né? Então é isso, às vezes as pessoas se propõem a caminhos e elas estão entregues àquilo. E eu acho que a vida só é completa mesmo quando tu se entrega de verdade. Então, Bê, parabéns pela tua caminhada, pela tua jornada, que tu continue cada vez mais também passando essa tua sabedoria para as tuas alunas, para as pessoas. E é bem como tu falou, que tu leve do teu tapetinho yoga para outros lugares também. Eu que agradeço a oportunidade. Como eu te falei, quando alguém me convida para falar sobre yoga, é óbvio que eu vou aceitar, porque, né, poderia ficar horas e horas, mas daqui a pouco o pessoal já não está mais assistindo. Não, mas se teve uma pessoa que assistiu, ou na verdade já valeu pela troca, né? Eu acho que a gente sempre
cresce quando, né, eu coloco para fora o que eu conheço e recebo o que tu conhece, as duas acabam, com certeza, né, se somando. Então eu acredito que também a tua jornada vai ser incrível, né? Abrir esse espaço para as pessoas Sim. botarem, né, o seu servir à disposição, né? Porque às vezes eu não tenho problemas em falar sobre yoga, mas eu não tenho aquela coisa de falar nas redes sociais, né? Sim. As pessoas me dizem, Alexandre, tem que falar, mas eu não é... E não é todo mundo que quer, né? Exatamente. Então, eu acho que o teu trabalho vai justamente trazer à tona isso, né? As pessoas, quanto conexões, serviço né? tem, Nossa, trabalho muito. Tem, que não tá, né, na rede, mas que é bonito de se compartilhar. Então, obrigada. Eu que fico felicíssima. E a todos eu desejo muita paz, muito amor e felicidade. Que cada um encontre no seu coração o seu caminho para ter uma vida mais plena, abundante e realizada. Beijão.